Hello, meu povo, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Vieira e a aula de hoje é sobre taxonomia, a ciência que classifica os seres vivos. Para a gente começar, vamos revisar sobre os níveis de organização dos seres pluricelulares. Então, vocês têm que lembrar que um ser vivo, um ser pluricelular, a menor unidade que a gente considera viva no corpo dele é a célula. Quando essas células se reúnem, elas formam tecidos. Quando esses tecidos se reúnem, eles formam órgãos. Quando esses órgãos começam a trabalhar em conjunto, formam sistemas e vários sistemas juntos formam o organismo ou o indivíduo. Aqui eu trouxe um exemplo do ser humano, tá? Mas essa classificação aqui, esses níveis, acontecem em todos os seres pluricelulares. Lembrando que nem todos vão ser tão complexos como o ser humano, tá? Então, a célula muscular esquelética, que é um exemplo das milhares que a gente tem no nosso corpo, se reúne e forma o tecido muscular esquelético. É um tecido que está grudado, associado aos nossos ossos. Esse tecido muscular esquelético, quando ele se reúne, ele vai formar um órgão chamado músculo. E quando os músculos trabalham em conjunto, formam um sistema chamado sistema muscular. No corpo humano, existem vários sistemas: muscular, esquelético, cardiovascular, respiratório, digestório, urinário, reprodutor e por aí vai. Esse conjunto de sistemas forma o indivíduo, o organismo. E o próximo conceito, antes da gente entrar no tópico principal da aula, é sobre biodiversidade. A biodiversidade é o conjunto de espécies de seres vivos existentes em determinado local. Então vamos pegar aqui o bioma do Distrito Federal, que é onde a gente mora, que é o Cerrado. O Cerrado, ele tem várias espécies aqui vivendo, tanto animais quanto vegetais. Esse conjunto de espécies a gente chama de biodiversidade. Além disso, a biodiversidade representa as diferentes maneiras que essas espécies se relacionam com o ambiente. As espécies, o conjunto de animais, a gente chama de fauna, e o conjunto de plantas, a gente chama de flora. Professora, o que tem a ver biodiversidade com classificação de seres vivos? Tem tudo a ver, porque eu falei, sobre espécies de seres vivos. As espécies que o ser humano conseguiu identificar, catalogar, estudar, foram classificadas por uma ciência chamada taxonomia. A taxonomia criou níveis de classificação dos seres vivos. Taxonomia é uma ciência, tá? Quem criou os níveis de classificação foi um cientista chamado Linneu. E para que serve esses níveis de classificação? Servem para facilitar o estudo, unificar a nomenclatura das espécies. Então, em qualquer lugar do planeta que a gente perguntar o nome da espécie do ser humano, é idêntica em todo o nosso globo terrestre. A taxonomia também vai nos ajudar a diferenciar um indivíduo por suas características e vai apontar um parentesco evolutivo, vai apontar um ancestral comum. Quais são os níveis de classificação dos seres vivos? É o Dó-Re-Fi-Co-Fage. Professora do céu, me ajuda. Dó de domínio, Re de reino, Fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Aqui a gente começa com uma classificação bem geral, a gente pega características bem gerais e à medida que a gente vai descendo o nosso nível de classificação, a gente vai tornando ele mais específico até a gente chegar na espécie. Nas próximas aulas, a gente vai estudar os reinos bem detalhados. Hoje, a gente vai estudar quais são os 3 domínios existentes atualmente. Existe um domínio chamado arqueia. O arqueia são procariontes primitivos. Eles vivem em condições extremas, lá no vulcão ou um lugar extremamente frio. São as arqueobactérias. Um outro domínio é o domínio bactéria. São os procariontes que a gente conhece. Inclui todos os organismos do reino Monera. Então, olha só, eu estou falando de domínio
E eu falei que lá no domínio bactéria inclui todos os seres vivos do reino Monera. Então, eu comecei com a classificação mais geral e estou descendo para uma classificação um pouco mais específica. E o domínio chamado Eucária engloba todos os eucariontes e inclui todos os organismos dos reinos Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Então, falei do domínio Eucária. Quem está dentro do domínio Eucária? Todos os reinos que eu citei no slide. O domínio Eucária engloba reino Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Todos esses daqui nós vamos estudar nas próximas aulas. E aqui, lá no final do nosso nível de classificação, tem a espécie. Por exemplo, espécie humana. Para eu chegar na espécie humana, eu tive que passar por todas essas classificações aqui. Aí a gente foi eliminando seres vivos até chegar na espécie do ser humano. E aqui a gente vai ter nosso ancestral comum e etc. Animais que têm características muito parecidas com a gente, até chegar na gente, na espécie. E a espécie, ela recebe um nome específico. E esse nome tem uma regra, existem regras para a gente poder escrevê-lo. A nomenclatura da espécie segue um sistema binomial. São duas palavras em latim ou latinizadas. Quando a gente estiver escrevendo esse nome científico no computador, ou seja, de forma digitada, a gente vai colocar um efeito chamado efeito itálico. Olha só, é um efeito mais inclinadinho. Agora, se a gente estiver escrevendo esse nome da espécie manuscrito, com a nossa mão, pega lá o lápis e escreve, a gente tem que diferenciar com um sublinhado embaixo, é um traço aqui embaixo. A outra regra é a seguinte: o primeiro nome está relacionado com o gênero. Então, vamos lá no nosso nível de classificação. Tá vendo o gênero bem aqui, O gênero é escrito no nome científico. O gênero é a nossa primeira palavra e ela vai iniciar com letra maiúscula. Olha só, homo. O H está escrito com letra maiúscula. E a segunda palavra é o epíteto específico. A gente vai iniciar ele com letra minúscula. Então, nosso epíteto específico é sapiens. E o S tem que ser escrito com letra minúscula. Se for digitado, a gente coloca o efeito itálico. E se for manuscrito, o sublinhado. Recapitulando o nome científico, são duas palavras em latim ou latinizadas. A primeira está relacionada com o gênero, é o gênero da nossa espécie, começa com letra maiúscula. A segunda é o epíteto específico, começa com letra minúscula. Essas duas palavras, se a gente estiver escrevendo ela no computador, no celular, ou seja, de maneira digitada, a gente vai ter que colocar o efeito itálico, que é um efeito inclinadinho. Se a gente estiver fazendo manuscrita, essas duas palavras têm que ter um traço embaixo, que a gente chama de sublinhado. Na semana que vem, nós vamos começar a estudar os reinos, tudo bem? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção e o recadinho de hoje é: só quem corre atrás dos seus objetivos é capaz de atingir o sucesso. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!